qualquer questão que você tenha relacionado a uma questão jurídica, a uma questão jurídica, então deixa eu até falar, dar um exemplo, porque às vezes é difícil, a pessoa fala jurídico o quê? Né? Então, sei lá, de repente aí você tá com alguma dúvida relacionada a alguma questão, sei lá, seu aluguel, né? Ou a questão mesmo, sei lá, contratual, e é uma coisa realmente muito específica, e você não está entendendo a legislação belga e tudo mais. Então, de repente, você pode ir lá tentar entender, falar assim, ó, a pessoa está tentando passar a perna em mim, não tá, né? Alguma coisa assim. Ou pode ser, de repente, sei lá, um contrato de trabalho que estão tentando te oferecer, né? Para você ter certeza que tá certo dentro da legislação, porque às vezes você está acostumado com a legislação do Brasil e aí você não sabe, alguém te ofereceu lá um contrato, você fala, vou assinar isso aqui, mas e aí? Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga Leoa! Eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou Taine Macedo, doula, educadora perinatal e aromaterapeuta. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, um rostinho novo por aqui, a Diane Miranda com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas, por esse convite. Muito bom estar aqui com vocês. Seja bem-vinda à nossa alcateia. Obrigada. Antes da gente começar, a gente vai fazer o nosso disclaimer aqui rapidinho. Eu sei que você já conhece, mas sempre tem gente nova por aqui. Então aqui, nesse podcast, nós somos almas livres. A gente adora todo mundo e a gente não tolera nenhum tipo de homofobia, nenhum tipo de xenofobia, na verdade, nenhuma fobia, a não ser a pobrezofobia. Essa daí a gente prega, então a gente não tolera pobreza, e a gente não tá falando só de dinheiro, a gente tá falando sobretudo de pobreza de espírito. Então abra sua mente e vem com a gente para um novo episódio. É isso. Bem, a Diane, como já dissemos, você é nova aqui nessa alcateia, então se apresente para as leoas que estão nos assistindo. Olá, leoas, tudo bem? Eu sou a Diane Miranda, Mitidiero. A Taine não consegue pronunciar. Não, gente, shame on me. A Diane Miranda Mitidiero. Eu sou mãe de 3, esposa. Eu sou também, eu gosto de falar voluntária, porque isso é uma parte muito importante da minha vida, dar, né, para a comunidade que eu vivo também, eu acho que isso é muito importante. Mas em termos profissionais, eu sou jurista e gestora de formação, eu sou empreendedora por vocação, eu sou mentora por paixão e sou sonhadora por natureza. Que linda, gente. Uma verdadeira leoa. Uma verdadeira leoa. Acredito que sim. Eu acho que já posso fazer parte dessa alcateia. Boa. Já faz. Já faz. E a Diane, hoje nós vamos falar de uma faceta tua, né? Bem específica, porque eu acho que a gente poderíamos ter vários episódios aqui para falar de Diane, mas qual é a faceta profissional que você quer mostrar para nossa alcateia hoje? Hoje eu quero falar do meu trabalho de mentoria e consultoria profissional que eu tô fazendo dentro do EMUB. Vocês sabem o que é o EMUB, meninas? Eu sei que é dentro do consulado, não é? É isso aí, vocês já estão sabendo, isso é muito bom. Eu espero que vocês também já tenham escutado, e se ainda não escutou, é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é o espaço da mulher brasileira. Importantíssimo. Só ressaltar aqui para vocês, porque a gente sabe que existem vários estigmas dentro da comunidade brasileira. A gente sabe que tem pessoas que vieram aqui para a Bélgica e ainda não estão regulamentadas, né, junto ao governo belga. Só para salientar, se você precisa do consulado, o consulado ele é voltado para o cidadão brasileiro. Não tenha medo, mesmo estando em situação irregular, apresente-se ao consulado, não há deportação, não há denúncia, o consulado está ali para servir o cidadão brasileiro, referente à documentação brasileira. Então não venha falar da sua regulamentação na Bélgica, não. Que não diz respeito. Tá? Então temos vários serviços para o cidadão brasileiro dentro do consulado, dentre eles o EMUB. Justamente, dentre eles o EMUB, esse espaço da mulher brasileira é um espaço, e eu gosto muito de salientar isso, porque é um espaço nosso, mulheres, sabe? É um espaço que a gente às vezes tem essa coisa do brasileiro ser um pouquinho síndrome do vira-lata, e a gente sempre fala do nosso país, mas eu quero que realmente vocês imaginem, vão em todos os consulados que você for aqui nessa Bélgica,
e para as mulheres do Luxemburgo também, porque o consulado, é bom ressaltar, né, o consulado da Bélgica e para o Luxemburgo também, então mulheres que moram aqui ou no Grand-Duché. Eu queria que vocês fossem em qualquer outro consulado e tentassem achar um espaço feito para as mulheres. Não existe. Não tem. Não tem. Então é um projeto lindo, é um projeto muito legal, que tem vários consulados do Brasil pelo mundo, e nós somos, assim, a gente tem, eu digo que é um tesouro, então a gente recebeu esse presente. A gente recebeu esse presente aqui, justamente pelo número, né, de brasileiros e brasileiras morando aqui na Bélgica e Luxemburgo, então a gente tem esse presente. E nesse presente, o que a gente tem ali? Então vamos falar um pouquinho mais de questões mais práticas. A gente tem tanto atendimento jurídico, quanto atendimento psicológico, atendimento social e o atendimento profissional. Isso tudo dentro do espaço da mulher brasileira. Dentro do espaço da mulher brasileira, que a gente, né, normalmente apelida de EMUB. E esse espaço, então, é um espaço para as mulheres que, então, cada mulher que tenha qualquer questão relativa a uma dessas áreas, pode ir lá, bater na porta do consulado. Eu falo bater na porta, mas por favor, não bata na porta do consulado, porque vai ser... Site, e-mail. Isso, hoje em dia somos um pouquinho mais tecnológicos que isso, né? Então, no nosso caso, é o e-mail, que depois eu vou passar para vocês deixam mais fácil, porque o e-mail é aquela coisa, EMUB, Itamaraty, Gov.br e tal, e às vezes a gente, né, só falando é um pouco complicado, depois vocês colocam na tela, acreditam. O Bruno vai colocar aqui no rodapé para você. Então, tá ótimo. Então, mas só para ter certeza, então, o único meio de acessar a EMUB é através do e-mail. Então não tem um número específico que a pessoa vai ligar, não tem um site, uma página. Não tem. Embora a gente tenha, por exemplo, também a gente faça alguns tipos de comunicação, então fiquem ligados também pelo Instagram, né, do consulado. Lá também tem várias comunicações, porque a gente também faz muitas coisas, e isso eu vou explicando aqui para vocês. Então, primeira coisa é, qualquer questão que você tenha relacionado a uma questão jurídica, a uma questão jurídica, então deixa eu até falar, dar um exemplo, porque às vezes é difícil, a pessoa fala jurídico o quê? Né? Então, sei lá, de repente aí você tá com alguma dúvida relacionada a alguma questão, sei lá, seu aluguel, né? Ou a questão mesmo, sei contratual. lá, contratual, e é uma coisa realmente muito específica, e você não está entendendo a legislação belga e tudo mais. Então, de repente, você pode ir lá tentar entender, falar assim, a pessoa está tentando passar a perna em mim, não tá, né? Alguma coisa assim. Ou pode ser, de repente, sei lá, um contrato de trabalho que estão tentando te oferecer, né? Para você ter certeza que tá certo dentro da legislação, porque às vezes você está acostumado com a legislação do Brasil e aí você não sabe, alguém te ofereceu lá um contrato, você fala, vou assinar isso aqui, mas e aí? Não, e muitas vezes a gente nem pensa ou só pergunta pro outro amiguinho que é brasileiro, que também tá aqui há pouco tempo, que às vezes não fala francês corretamente, que não entende das leis aqui da Bélgica, e o amiguinho fala assim, não, tá tudo certo. Justamente. Então, assim, é legal porque é realmente um apoio que você pode ter extra. Né? Então, psicológico, a gente sabe, né, mudar para um novo país não é fácil, não é fácil. Então, de repente, você está numa situação um pouco complicada e você está se questionando, você está passando, né, por uma fase muito difícil e, de repente, você não tem um acesso, de repente, ali, um terapeuta seu, que do Brasil não consegue mais te atender, não sei, né? De repente, você pode ali ligar para nesse caso, esse serviço do psicólogo. É óbvio, né, que depois, assim, eu acho que tudo tem os seus limites dentro do serviço, então, né, pessoal, não vamos achar que é um serviço limitado também, né, mas é um ótimo serviço se você está realmente num momento ali de dificuldade, e, assim, com um problema muito grave, e realmente de fazer esse apelo a esse serviço. Depois a gente tem a questão social. Né? O social normalmente são pessoas ou que têm algum problema, pode ser tanto questão social mesmo de um problema mais financeiro, né? Sei lá, relacionados ao CPS, por exemplo, alguma coisa assim, ou que acontece bastante, infelizmente, casos de violência doméstica. Né? Então também pode ir a ter esse acesso a esse tipo de serviço. Esses 3 serviços são feitos por pessoas competentes, formadas, inclusive, assim, não só formadas no Brasil, tem que ser formado... tem que ter qualificação local.
Inclusive, posso deixar a propaganda aqui? Porque, Por favor. pessoal, dá uma olhada lá, não sei quando que vai sair, eu não sei até quando vai. Pois tem até que dar uma olhadinha lá no Instagram do consulado. Mas está em vaga aberta para psicólogo e o atendimento jurídico para advogado. Olha aí. Então, se tem alguma menina aqui que escutando a gente que tem, né, que é psicóloga ou advogada na Bélgica, né, não pode, você já tem que estar com seu diploma validado aqui, você pode também fazer parte do edital e tentar fazer parte como consultora do EMUB. Então fica aqui a dica aí para quem está assistindo também. E então, assim, todas as pessoas têm assim, competências, estudaram e tudo mais para aquele tipo de atendimento. E eu falo também, acho que em breve vocês vão estar convidando essas outras pessoas também, Queremos né? muito. Porque não quero falar por elas, não é o meu lugar de fala, elas sabem muito melhor, né, da área delas do que eu. Eu posso estar aqui falando para vocês, e é isso que eu gostaria de falar, é mais da área profissional, né? Então eu ajudo as mulheres mais da área profissional, e aí profissional em duas vertentes. É tanto a área profissional, eu quero um emprego, quanto da área profissional, eu quero ser empreendedora. Então a gente tem essas duas vertentes. Tá, então tá tudo dentro desse serviço para a mulher brasileira, tem o aspecto social, que você falou, o aspecto jurídico, psicológico, e essa parte do trabalho é um extra, né? Então Isso. são 4 partes. São 4, Ok. justamente. São 4 consultores diferentes e cada pessoa... E aí uma coisa também sempre me perguntam, Ediane, mas eu tô com uma dúvida jurídica e tô com uma dúvida profissional. Eu posso ter os 2 atendimentos? Sim, se eles entenderem que realmente a sua dúvida é uma jurídica e profissional, porque às vezes as pessoas também têm dúvida. Isso também é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa me liga e fala assim, Jenny, mas eu não sei direito se o meu problema é jurídico, social ou é um problema, né, profissional e tudo mais. Então, não deixe de enviar um e-mail contando a sua história, porque aí é a pessoa que vai ler a sua história, vai encaminhar, direcionar, vai conversar com a gente, com os consultores, porque é óbvio, às vezes, de repente, você está num momento muito complicado da sua vida e que, por exemplo, sei lá, você está passando um caso de violência doméstica, vou colocar assim. Infelizmente, o mais comum. Infelizmente, acontece bastante. E aí você está passando por isso. Às vezes você fala assim, mas eu preciso muito do emprego. Mas, às vezes, o atendimento, se ainda não for um atendimento social, entender realmente a sua situação, e às vezes até uma questão psicológica primeiro, não adianta nada sair tentando validar diploma ou né, buscar um emprego que pode ser um tempo um pouquinho mais longo. Então, de repente, a sua ajuda ali, você precisa de alguma coisa antes. Então, não deixe de contar a sua história, realmente mande, e eles vão lá, obviamente, conversa com a gente, tentar identificar onde você poderia ter esse atendimento prioritário ali, digamos, né? Até porque um problema normalmente tem várias facetas, né? Sim. E ele influencia em vários aspectos da vida. E quando a gente é imigrante, um problema vira 10. Sim. Então, isso é muito importante. É sempre que você, como você também colocou, Gabi, assim, acredite no consulado, né? Acredite em fazer esse primeiro passo. Realmente, o serviço está lá pra gente, então mande essa mensagem, escreva esse e-mail, conte a sua necessidade e a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Eu gosto de dizer que perguntar não ofende, tá? E eu sei, pra muita gente, às vezes você tá aí, sei lá, uma vítima de violência doméstica, você sente vergonha disso. Sim. Você não é a única, tá? Às vezes você... Poxa, sou muito humilde, não estudei o suficiente, não falo direito. Não é pra mim. É pra você sim. Ou muitas vezes a gente tem o caso da pessoa super estudada, super bem qualificada, e fala, poxa, toda essa situação, vergonha. Não, vai lá. É pra todo mundo. Se você é mulher, cidadã brasileira, e tem uma questão qualquer que seja, manda um e-mail pro EMUB. No máximo eles vão te responder dizendo, olha, esse caso não é aqui. Mas existe sigilo profissional, Sim. Perguntar não ofende. Sim. Não existe pergunta boba. E é gratuito, né? E é gratuito. Eu acho que isso é importante também, sabe? Porque eu sei que é uma barreira para muitas pessoas. Eu vou procurar, mas e aí? Eu tenho que pagar para isso? Não sei nem quanto que eu tenho que pagar. Por enquanto eu não tenho dinheiro, não é uma prioridade. Já tenho tantos boletos para pagar, já tô bem no fundo do poço. Então isso não é um impedimento aqui. Não, aqui não é um impedimento e por isso que eu falo que é um grande presente. Né? É um presente, porque é um serviço gratuito oferecido para todas as mulheres brasileiras residentes na Bélgica e Luxemburgo. Então, você está dentro disso? Você tem alguma questão relativa àquelas áreas que a gente falou? Né? Vai em busca desse atendimento. E vão, por favor, né?
E olha, eu vou colocar para vocês, às vezes eu tenho a minha agenda que não tá ainda completa. E isso me deixa muito triste, porque eu sei o tanto de mulher precisando. E assim, eu fico imaginando, falo, gente, quanta mulher tá precisando desse tipo de serviço e talvez ainda a comunicação não tenha chegado, ou às vezes a comunicação chegou, mas tem o que você acabou de falar, às vezes acho que não é pra mim, às vezes eu fico, né, um pouco receosa de fazer contato. Não, gente, por favor, me ajudem a encher a minha agenda. Gente, realmente, nós te conhecemos, a Diane, justamente em um evento do EMUB, né, o evento que recebeu aí a Luísa Brunet, Grace Hadfler, Vanessa Lapoli, foi um evento que nos marcou muitíssimo. Foi lindo, foi maravilhoso. E ali nós podemos conhecer o EMUB, porque nós não conhecemos. E olha que Taine e eu somos muito antenadas, a gente tá dentro da comunidade, tá? A gente falou que não é possível que nós não sabemos. Se nós não sabemos, tem muita leoa que ainda não conhece o serviço, que ainda não sabe da potência que é. E aí, conversando com você, a gente viu o quanto o seu trabalho é incrível. Eu, em alguns momentos da minha vida, gostaria de ter tido um serviço desse à disposição. Então, por favor, conta pra gente o que você faz na prática dentro do EMUB. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente tem ali mulheres na parte profissional, vai ser tanto uma questão de carreira, né? Ou vai ser normalmente uma questão de empreendedorismo. Vou começar com o empreendedorismo, porque talvez acho que o empreendedorismo é algo que fale também para muitas mulheres e talvez algo que fique mais claro ali para a gente entender. Bom, empreendedorismo pode ser, eu tenho uma ideia de negócio, outro dia mesmo encontrei uma menina na igreja, falou, nossa, Diane, eu precisava muito da sua ajuda, porque eu também sou mentora, né, sempre fui mentora, então assim, precisava muito da sua ajuda porque eu tô querendo criar um e-commerce. Falei assim, nossa, que legal, mas você já sabe do EMUB? Não sei do EMUB. Eu falei, então, vai pelo EMUB, né? Então, assim, vamos lá, eu poderia ter feito isso no meu trabalho? Sim, não, mas eu quero que as pessoas vão para o EMUB, eu quero que as pessoas conheçam o EMUB, né? E eu falei para ela, então, ela tem uma ideia, então você está na fase de ideia? Ótimo, venha conversar comigo, vamos tentar entender a sua ideia. A um business plan, um escopo ali. Vamos lá, teve ideia. Da fase de ideia, vamos fazer modelo de negócio, vamos fazer planejamento de negócio, vamos fazer seu planejamento de marketing, vamos realmente montar o seu negócio. Vou te ajudar a validar o seu negócio, né? Então, você passamos da fase do lançamento, vou te ajudar também numa fase, de repente, de validação do seu negócio. Passou da fase de validação, de repente, vou te ajudar na fase de crescimento do seu negócio também. Porque tem muitas mulheres que já têm negócio, né? Eu até recentemente, uma das minhas colegas, ela tem um supermercado, né, brasileiro, ela falou assim, Diane, olha, eu tenho um negócio, o negócio já funciona, queria realmente entender como que eu posso trazer mais gente. Então, assim, meu objetivo é mais visibilidade. Você me ajuda? Ajudo, vamos lá conversar e vamos tentar montar algumas coisas relacionadas à visibilidade da sua empresa. Então, são em todas as fases do empreendedorismo, eu posso te ajudar realmente, não só com a minha experiência de empreendedora, e aí acho que é importante falar, eu já criei 3 negócios na minha vida, eu tenho escola de robótica no Brasil, eu já tive consultoria para ajudar negócios internacionais que se estabeleceram no Brasil. Então, assim, eu não falo de empreendedorismo como alguém que leu nos livros empreendedorismo. Não é teoria. Não é teoria. Eu vou falar para vocês de empreendedorismo, de experiência prática, e vou falar para vocês tanto de coisas que deu muito certo, quanto, gente, coisa que não deu certo. Que é isso que a gente precisa saber às vezes, né? Justamente. Como não quebrar a cara. É isso, porque empreendedorismo é isso. Às vezes dá certo e às vezes não dá e tá tudo bem também. E também passar por isso também é importante. Então eu vou estar ali também para te motivar, segurar na mão e te mostrar como que você pode, né, ser uma empreendedora. E não ser uma empreendedora que eu tenho hoje pavor, empreendedor de palco. Né? Então, assim, eu vou lá e fico falando, né, de empreendedorismo, mas aí você fala assim, tá, mas quanto salário você já pagou na sua vida? Porque eu vou falar para você, gente, pensar que você tem que pagar salário, que tem muita gente que depende do salário que você paga no final do mês, não é mole, não. A cabeça que você coloca no colchão ali no final do... No colchão, né? No travesseiro no final do dia, às vezes complica, porque tá chegando a época do pagamento e aquele mês não deu o faturamento que você imaginou. Né? Então, assim, eu sei como é isso, eu passo isso na pele né, já há muitos anos. Então, eu quero falar mesmo que eu trago essa experiência. Então, eu acho que isso é importante. Então, empreendedorismo, pensou em ter negócio, quer fazer seu negócio crescer, venha falar comigo e a gente vai entender em que momento você está e como que eu posso te ajudar. Boa. Tá? Então, essa é uma parte, empreendedora. Agora, de repente, nem todo mundo quer ser empreendedora, né? Será por quê, né, gente? É tão maravilhoso, a gente nem tá cansada. Tá tudo certo.
Então nem todo mundo quer ser empreendedor e tá tudo bem também. E aí eu também trago para vocês, porque eu tenho muitas vidas, né? Eu brinco. E eu trago também uma experiência que eu já tive, né? Eu já trabalhei para grande multinacional, já fui expatriada por multinacional. Então, assim, eu também tenho essa experiência, né, de mulher expatriada. Não só eu mesma, como eu trabalhei. Eu trabalhei dentro de uma multinacional, fazendo toda a parte tributária, de imigração, de expatriados. Poxa. Eu tive empresa de relocation no Brasil, então eu recebi as mulheres expatriadas no Brasil, que normalmente, eu falo mulheres porque a gente sabe que hoje nas estatísticas aí quase 90% das expatriações ainda são os homens que vão e as mulheres acompanham, né? E eu ainda fui no Brasil, quando eu criei a minha empresa, era numa época, gente, que isso eu também gosto de falar, porque eu acho importante, deixa eu fazer né? Então, assim, porque eu acho importante. Às vezes eu vejo muitas mulheres aqui que vêm pra cá, e é mais uma vez aquela síndrome do vira-lata brasileiro falando, né? Como se assim, ai, a vida é difícil aqui porque eu sou brasileira. Às vezes eu escuto assim, porque eu sou brasileira aqui na Bélgica. Vou te falar, não é porque você é brasileira, é porque você é estrangeira num país diferente. Vai ser difícil de qualquer forma, É de qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu tinha mulheres europeias, americanas, que vinham morar, gente, né? Os maridos eram para ser diretores de empresa. Então, assim, a vida daquela pessoa... Privilégio total. Não, assim, o mais do privilégio, né? Era motorista, era melhores escolas internacionais no Rio de Janeiro, morando com aquele mega apartamento no Leblon. Então, assim, era coisas incríveis, que você vai falar assim, nossa, que vida, né? Maravilhosa. Mas eram mulheres que também estavam infelizes. Elas estavam infelizes porque elas não podiam ser elas mesmas. Porque elas tinham uma carreira aqui, que elas abandonaram essa carreira para seguir o marido, mas na esperança do quê? De chegar no Brasil e achar emprego. E não pode. O Brasil também não abre as pernas para todo mundo, não. Gente, vai tentar achar emprego no Brasil sem falar português? Quem que acha emprego no Brasil sem falar português? Aqui ainda, se você falar inglês, ainda você acha emprego. Mas no Brasil, nem inglês, se você falar, você acha. Porque nenhuma multinacional trabalha em inglês no Brasil. Não. Então, assim, não vai achar emprego. Então, assim, eu sempre falo, ela não vai achar emprego. Começa pela língua, ela não vai achar emprego também por uma questão de rede. A gente sabe que tem muita questão, quem indica, né? O tal do QI lá, quem indica e tal. Você tem que ter uma rede. Isso é importante. E ainda naquela época, graças a Deus, agora a legislação brasileira mudou, mas na época era o seguinte, quando você ia com visto de acompanhante, você não tinha o direito a trabalhar. E aí, então, se uma empresa quisesse te contratar, ela teria que fazer todo um processo de imigração para você. Quantas empresas vão querer fazer um processo de imigração para alguém? É muito difícil. Para alguém, lembrando que aqui nós estamos falando de mulheres, sim, alguém com potencial de útero viável, que pode vir a procriar, que pode meter uma licença maternidade, porque vamos combinar que nós somos, sim, estigmatizadas por isso também. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa ali, e eu vi essas mulheres, assim... E aí, essa é uma questão, porque poderia até ser, elas iam para ficar 3, 5 anos, ainda ela falava, ok, vou viver isso aqui. Sabáticos. Vai ser uns anos sabáticos. Só que eu vou te falar que tem um outro problema que para mim é um problema ainda maior, é a volta. Não sei quem já voltou aqui pro Brasil. Já voltei. Não é fácil a volta também. Já não se sente mais em casa, você imagina, não pertence a lugar nenhum. Né? A volta não é fácil. E aí você imagina, essa mulher aqui, ela foi para acompanhar o marido, ela saiu daqui, ela era manager, sei lá, de marketing. Ela foi pro Brasil, ficou lá 5 anos, tudo bem, agora ela fala até português, fez trabalhos voluntários, ajudando os jovens carentes na favela. Legal, super legal, tá com ótimo. Porque o Pilates tá bom. Tá tudo muito bem. Só que na hora que ela vai achar e tentar buscar um emprego aqui, quem você acha que vai dar para ela de novo um cargo de manager para alguém que ficou 5 anos fora do mercado? Sem nenhuma experiência típica, adicional. Né? Porque ainda a competência, a experiência, embora eu tenha palestra sobre isso, que competência de mãe vale ouro, todo mundo, o mercado não entende isso, né? Então, assim, é muito difícil. Então, eu peguei essas mulheres, né? Eu fazia parte, eu era vice-presidente de uma associação de expatriados lá do Rio, e aí eu falei assim, cara, eu preciso de alguma forma ajudar. Não posso dar emprego para todo mundo, eu sou uma empresa pequena, porque se eu pudesse também dava emprego para todo mundo. Mas eu já tinha um projeto que eu estava lançando na época, por exemplo, que eu ajudava mulheres a criarem pequenos negócios nas favelas, em favelas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu falei assim, cara, transformar essas mulheres, pelo menos enquanto voluntárias, né, de business coach dessas mulheres da favela, é um super win-win, porque assim, uma vai aprender português, a outra vai aprender sobre negócios, e inclusive uma coisa que eu sempre falava também para essas mulheres expatriadas, era que elas tinham que conhecer o Brasil, não o Brasil Disneylândia.
Elas tinham que conhecer, e que o nosso país não tem uma potência, nosso país é lindo. Eu sou, assim, adoro, gente, eu moro aqui, amo a Bélgica também, mas eu amo o nosso país é incrível. E elas tinham que descobrir esse país incrível. Porque às vezes para uma mulher dessa, o Brasil se resume a Copacabana, né? Se resume ali os condomínios, né, aquela vida que eu brincava que era a vida na Disneylândia de expatriado, né? Então, assim, só para vocês entenderem, eu entendo também de carreira, de transição de carreira, eu entendo a dificuldade e entendo para que muitas mulheres também que estão acompanhando os maridos aqui, ou simplesmente porque decidiram de alguma forma, alguma coisa aconteceu na vida e que você decidiu que você quer morar na Bélgica, maravilha! E você tinha uma carreira lá no Brasil. E agora? Como recomeçar? Né? Você está num país diferente, de repente você não fala o idioma, de repente seu diploma ainda não é válido aqui, você não tem uma equivalência de diploma, de repente você também não tem uma rede de pessoas que possam te apoiar e que possam te indicar e que possam te ajudar. De repente você não tem uma rede de apoio para cuidar dos teus filhos? Justamente, de repente não tem ainda uma rede de apoio, né? O que eu faço com os meus filhos? E ainda mais, se a gente está falando ainda de uma classe média brasileira, lá no Brasil você acaba tendo muita ajuda, né? Você tem sempre alguém para cuidar dos seus filhos em casa, você tem coisas que aqui não tem. É uma estrutura familiar ou paga, ou né? paga, porque né? Vale ressaltar que às vezes esse trabalho doméstica, secretária do lar, babá, no Brasil é bem menos remunerado que aqui na Bélgica. Ah, sim, com certeza. Aqui você contratar uma babá é um pouquinho mais caro. Não, Às vezes é melhor não trabalhar. Porque tudo que você vai ganhar, você vai ter que pagar pra babá. Então, tem mulher que decide, faz essa escolha porque fala, não vai dar certo. A conta não fecha. Eu vou ficar sem meu filho e ainda ter que dar todo o dinheiro pra babá. Então, aí elas ficam em casa, mas ficam frustradas, porque não é 100% aquilo que elas querem também. Sim. E aí é muita mudança, né? É muita coisa na vida dessa mulher. E uma coisa que é importante ressaltar, que normalmente o marido, ele tá trabalhando, a vida dele continua, ele tá bem. Como sempre, né? Como sempre. Ele Nada tá novo sob o bem, sol. né? A vida dele tá boa, ele continua, ele tem os colegas dele, ele tem o crachá dele ainda, porque é importante te falar, né? A importância de um crachá na nossa vida. A gente fala que um crachá não nos identifica e tudo mais, mas, cara, é muito importante, né? Assim, é legal a gente ter um emprego, a gente poder falar quem sou eu também, né? Na minha vida profissional. Então, assim, e fora isso, você tem que resolver todos os pepinos, né, da sua casa. E tem muitos, né, que vai desde a escola, que você tem que conversar às vezes lá com uma diretora que você nunca falou a língua dela, e ela vai estar falando do seu filho, coisas importantes, inclusive, porque essa criança também está passando por certas dificuldades de transição, de adaptação e tudo mais. Então, assim, realmente, é muito, gente, eu sei que é muita coisa. Então, para você que também está vivendo essa muita coisa e quer continuar sua carreira profissional aqui, enquanto, né, empregada por alguém, então a gente vai também poder estar conversando sobre isso. E essa conversa, ela vai desde questões práticas mesmo, que é muito assim, Jenny, como eu faço a equivalência do meu diploma? Uhum. Né? Então, eu sempre falo, pessoal, olha, primeira coisa, na verdade, a gente tem que sempre saber para onde eu tô indo. Né? Da onde eu saio, mas para onde eu tô indo, né? Nenhum vento sopra a favor daqueles que não sabem para onde querem chegar. Eu sempre tenho essa frase muito clara para mim. Então, eu percebo, eu sempre falo, olha, mas para onde você quer ir? Porque dependendo de onde você quer chegar e o tempo que você tem para chegar, são caminhos diferentes que a gente tem que estar trabalhando. Né? Então, às vezes eu tenho mulheres que falam assim, não, Jenny, eu só vim para cá. E que acontece, né? Eu quero ficar, meu marido só vai ficar aqui, sei lá, 3 anos e depois a gente tá indo embora. E eu sou médica, queria trabalhar aqui como médico. Você não vai ser médico. É difícil, porque até você ter uma equivalência do seu diploma, vai os 3 anos, você já tá voltando pro Brasil, né? Mas, puxa, de repente tem uma outra coisa, de repente você pode fazer um mestrado, de repente você pode fazer um doutorado, em 3 anos você faz um doutorado, então você pode fazer uma especialização na sua área, você pode buscar outras coisas relacionadas à sua carreira, que de repente não sejam questões que vão te remunerar. Estar em desenvolvimento, né? Você vai estar em desenvolvimento, você vai estar aproveitando desse país, mas, né, de uma outra forma. Agora, não, Adriane, eu vim pra cá, quero ficar aqui. Sou médica, vou colocar aqui, porque o médico a gente sabe que é diploma que demora pra validar, é um pouco mais complicado. Então, assim, puxa, então vale a pena. Vai, porque é isso que você quer fazer e essa é a sua profissão e vamos tentar, né, fazer a validação. Então, a equivalência do seu diploma. Outra coisa, por exemplo, Adriane, sou advogada, né? So sorry, você não vai ter seu diploma, a equivalência do seu diploma. Porque, assim,
Quer dizer, na verdade você tem, deixa eu só explicar, vou fazer assim também, só assim vocês fiquem sabendo. Vocês ficam sabendo. Na verdade, assim, tem 3 formas de você imaginar. Você tem assim, eu quero estudar, e aí quem vai fazer, na verdade, aí não chega a ser uma equivalência, mas ser um certo reconhecimento, é a universidade que vai, de repente, você quer fazer um mestrado, e a universidade vai olhar o seu diploma de bacharel do Brasil, vai olhar e falar assim, realmente, ela tem um bacharel aqui, vou deixar ela fazer um mestrado aqui. Então, aí você nem precisa, você vai direto na universidade, é a universidade que vai estar olhando se você quiser continuar seus estudos. Agora, de repente, você realmente quer uma equivalência. E aí você tem 2 formas de fazer equivalência. Tem a equivalência realmente, uma equivalência por nível que a gente fala, e você tem uma equivalência que é uma equivalência diferente, que é uma equivalência específica do seu diploma. Então, eu vou dar o exemplo do advogado aqui. O advogado, essa específica, ele não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque, assim, o cara que fez direito constitucional brasileiro, comércio civil brasileiro, né? Você fez todas as matérias relacionadas ao Brasil. Quando ele vai olhar a sua ementa aqui, então ele vai olhar, analisar todas as matérias que você teve, não vai bater com as que eles deram aqui, entendeu? Então o cara vai falar assim, olha, desculpa, mas não é. Agora, eu posso sim ter o meu diploma de direito equivalente por nível. E o que é esse nível? É ele falar assim, não, Adiane, você fez, que é o meu caso, por exemplo, eu fiz direito e depois eu fiz master na França de direito. E outra coisa também, a galera também acha que porque existe Bolonha, você não precisa fazer equivalência de diploma na Bélgica. Precisa sim. É outro país. É outro país. Você pode ter feito em qualquer país da União Europeia que você vai ter que fazer equivalência de diploma na Bélgica. Direito europeu não, né? Sim, eu tive que fazer. O meu é Master International Européen. Então, assim, eu tive que fazer, sim. Mas, mais uma vez, eu não consegui também, eu não teria, porque o meu bacharel foi no Brasil, então eu não conseguiria de qualquer forma ter equivalência específica. Eu tive equivalência de nível. Então, o que é equivalência de nível? Ele só fala pra mim assim, realmente, a gente olhou toda a documentação dela e a gente pode falar que ela tem um nível de master. E por que isso é importante? Às vezes você vai falar assim, Jane, mas pra que serve isso? Justamente, porque tem muita vaga, se você for olhar, principalmente se você vai trabalhar em funções públicas na Bélgica, eles pedem o nível de master, por exemplo. Então, se você... você tem que provar que você tem um nível de master. Então, se você tem essa equivalência dessa forma, você pode postular para esse tipo de emprego. Às vezes, também, para trabalhar como jurista. Eu trabalhei por empresas francesas, trabalhei aqui na Bélgica também, enquanto fiscalista internacional. Então, era da minha área jurídica, eu trabalhava para uma empresa multinacional, inclusive tem vários amigos que são juristas, trabalham para empresas multinacionais, não tem a equivalência específica aqui, mas por quê? Porque eles trabalham com business internacional, então ele não precisa, ele também não vai assinar nada, ele é consultor ali dentro da empresa, né? Ele não está indo num tribunal ali fazer uma petição, não é nada disso. Então, isso ele também pode trabalhar. Então, são várias questões que a gente tem que estar analisando. Depois você tem, por exemplo, que a gente fala le métier en pénurie aqui, né? Então, são as profissões que estão em falta na Bélgica. Então, são profissões que às vezes pode ter ali um bypass, uma forma um pouquinho mais fácil de você... escassos, que você pode realmente conseguir ali alguma coisa mais rápida. Fazendo alguns testes, às vezes, né? Eu tenho experiência porque eu fui aqui, eu sou professora de neerlandês em escola francófona por causa da escassez. Então, e eu tive que fazer só alguns, porque meu diploma é de tradução intérprete. Não é pedagoga de formação. Não sou pedagoga, mas a penúria é tão grande aqui, a escassez de professores é gigantesca, e quem tem filho nas escolas francófonas já sabe que de 2 em 2 semanas tem professora nova, quando tem. Sim. Que fiz alguns testes e eles falaram, não, você é ótima. É nossa professora. E as professoras são exploradas, e aí é óbvio que a gente dá burnout e logo sai também, né? Mas até eu fiquei assim, gente, como assim vocês vão me aceitar dar aula? Sim. Como assim? Sim. Então eles estão pondo muita gente que às vezes não tem, mas é com aquela fé, aquela esperança ali, não, você vai melhorar e você vai chegar naquele nível também. Então esse de penúria muitas vezes não é a equivalência, mas depois se você continua trabalhando ali, eles podem até te dar outros diplomas, né? Então é um caminho. Existem, então por isso que a gente precisa ter um atendimento individualizado com cada pessoa, porque realmente cada caso é um caso. Na Bélgica existe também o que eles chamam validação de competências, que é você validar as competências que você adquiriu com relação a uma experiência prática que você tenha vivido. Por exemplo, acontece muito de vir cabeleireiro. Isso.
né? Então, cabeleireiro que acaba depois que vocês já devem talvez ter escutado falar, vai passar o jury, né? Vai passar o grand jury. Então é isso, é validar suas competências enquanto cabeleireira. Então tem várias coisas e a dica que eu posso dar é marque um atendimento individual para a gente tentar fazer essa análise. Mas que bom ver que tem tantas possibilidades, né, Jenny? Porque eu acho que tem muita mulher que a gente vê, a gente ouve, que chega na Bélgica e pensa, não, agora a única coisa, não importa a minha vida no Brasil, não importa o que eu fazia no Brasil, agora a única coisa que pra mulher dar certo aqui é limpeza ou o homem pra obra. Sim. Lembrando, são profissões super dignas, necessárias para a sociedade. O que não vale é você achar que você não tem escolha, que você não tem oportunidades. Mas é porque muitas vezes a gente vê que elas estão infelizes. Elas falam, não, mas agora aqui é só isso que me resta. E o dia que eu ouvi isso numa advogada, eu falei assim, ok, pera. Temos um problema. Temos um problema. Você tá feliz? Não, não estou feliz. Então temos um real problema. Você é uma pessoa estudada. Todo mundo diz. Mas, gente, não escuta todo mundo? Sua mãe já te falava? Tu não é todo mundo? Caramba! Mas é isso. A gente tinha que escutar mais os nossos pais justamente nessa frase. Me deu uma aflição no dia que eu ouvi, porque eu falei assim, cara, mas minha mãe falava pra mim sempre que eu tenho que estudar e ter um diploma. Agora ela tem um diploma e ela tá fazendo limpeza também. Sim. E tá infeliz, porque tem gente que faz limpeza e é super feliz e que ama o que faz. E obrigada. Nossa Senhora! Amor eterno. Sim. Mas se a mulher não tá feliz e ela já é estudada, ela já passou por todo aquele processo, eu acho que falta às vezes um declique de falar assim, não, mas se eu não estou feliz, eu tenho que procurar uma opção. Então aí tá o EMUB pra lá, ok, eu não sei quais são as possibilidades, me mostra as possibilidades. Sim, é isso. É justamente essa conversa que a gente tem que ter, né? Saber do que as pessoas estão dispostas, quais são os objetivos dela, onde que ela quer chegar, o que que ela fazer, o que que faz ela feliz. Esse pra mim é uma das perguntas mais importantes, o que te faz feliz. Sem dúvida alguma, isso é uma das questões mais importantes, é você se questionar mesmo, né, o que te faz feliz, e como vocês colocaram também, não acreditar no que os outros estão falando. Eu não gosto, não acredite em não. Vai na lei, né? vai então na assim, lei. não acredite, porque, e principalmente se isso, né, não te traz a sua felicidade. Outro dia mesmo teve uma menina, e isso é muito legal, às vezes vem mãe e depois manda a filha, né, que tá na época de achar para decidir curso de faculdade e tal. Então eu acho muito legal isso. E aí veio uma garota outro dia, uma graça de menina, e aí ela chegou para mim e falou assim, então eu quero ser esteticista. Eu falei assim, nossa, que legal, você tem essa visão, vamos lá, vamos construir então. Fomos tentando ver quais são as escolas, o que ela poderia fazer e tal, não sei o quê. E assim, a gente já tava 1 hora conversando, aí no final ela fala assim, só uma perguntinha, e assim, e se fosse psicologia? Do Neiga. Né, assim, e se fosse psicologia? Aí eu falei assim pra ela, por que você tá me perguntando? Né? Porque assim, são coisas bem distintas, né? Até porque aqui seria, né, psicologia você tem que fazer universidade, e são formas completamente distintas de pensar aqui na Bélgica, né? Aí ela falou assim, não, é porque eu quando cheguei eu falei pra uma pessoa que eu queria fazer psicologia, ela falou pra mim que isso, daí não, pra estrangeiro nem dá, nem faz. Então, meu Deus! E aí acabou o sonho da menina ali, desse não faz não dá pra você. Né? Então, esse não dá pra você, não acreditem assim, porque eu não acredito que não dá. Eu acredito, eu sou muito tranquila, eu sou também muito direta, né? Eu não vou ficar também falando, iludindo, não é isso. Às vezes é mais difícil. E aí cabe a você escolher qual é o caminho, né, que você quer escolher. É o caminho mais difícil ou você quer um caminho mais fácil? Se você quiser o caminho mais fácil, ok, também. É você, é o seu caminho, não é o meu. O meu caminho, eu faço o meu caminho. Eu acho que é pegar a sua autorresponsabilidade também, sim, né? Mas sim. É aquela responsabilidade, a sua autorresponsabilidade de verdade. Não, eu fui buscar as opções, eu conheço as opções e eu decidi que é esse o caminho que eu quero. Porque eu já estudei as possibilidades. Então, isso eu acho que é muito importante. Sim. Então, pelo que eu ouvi aqui também, então, não importa a idade. Então, mesmo a menina se é mulher, tá com 17, 18 anos, tem que estudar, tem que escolher ali pra onde vai, você também pode auxiliar nisso. Com certeza, a gente vai alô mamães, alô papais, não sabe ajudar, porque isso também acontece, né? Sim. Minha mãe, quando eu fui escolher o que estudar, ela falou assim, minha filha, escolhe o que você quiser, eu nem sei te ajudar, eu não vou poder te ajudar. Gente. Então eles não vão poder te guiar, mas vocês podem ali... Sim. Isso é muito importante, acho que nós evocamos algo similar, né, no episódio que fizemos sobre adolescência. Aqui na Bélgica. Acho que muitas pessoas estão nessa posição que eu e Taine vivemos, né? De imigrar nós, adolescentes, pré-adolescentes, com pais que estavam chegando no país,
não integrados ainda, ou pelo menos não nesses quesitos escolares. E é muito difícil. E eu sei que tem gente que tá chegando aqui agora, sei lá, há 4, 5 anos, deixou os filhos no Brasil, vou trazer o meu adolescente, vou trazer... Sim. Como é que eu faço, como é que eu encaro isso? Tem órgão que pode te ajudar. E temos a Jane aqui nesse E de graça, e não é aquele de... Alguém disse que é uma informação correta, então, pelo amor de Deus, gente, encurta o caminho. E se você não sabe como guiar seu filho, porque inclusive você não tem pleno domínio dos idiomas locais, você vai estar num local onde todo mundo fala português, fala a tua língua, você vai poder se expressar e fazer qualquer pergunta. É isso aí, eu acho que isso também é bem importante, essa questão de poder falar português, poder falar seu idioma e poder trazer também as experiências e fazer realmente analogias com o que a gente vive aqui, né? Então isso também, fazer essa analogia, eu acho que é também importante, Com porque certeza. quando a gente está falando de estudo, né, eu posso explicar, olha, no Brasil, lá você faz vestibular, você tem esse tipo de universidade, aqui não, aqui você tem Otecole, aqui você tem Université, aqui você tem ensino qualifião, você tem... Não, ensino então de assim... entrada, não, prova de entrada não. Tem de tudo. Então é importante a gente também ter esse conhecimento do outro lado para também explicar o lado de cá. Né? E que a gente fala que o Brasil é burocrático, mas a Bélgica também é extremamente burocrática. Aquilo, né? Eu acho que é do nosso interesse ir procurar. Sim. Porque quantos pais também, eu sei que tem muitos brasileiros que não vão nas reuniões na escola porque não entende o idioma direito e não entende ali o que vai rolar. Então deixa assim, não, minha filha, sei que tá estudando, sei que vai lá, sei que decide, você volta e você me fala o que o professor falou. E aí fica aquele... Ninguém entendeu nada, na verdade. Não sabe, o ensino técnico, qual é a diferença desse com aquele, qual que é equivalente. E também o mundo tá mudando, né? Uhum. Até, recentemente, agora uma amiga que me perguntou, a Michelle mesmo me perguntou, ok, minha filha tem que fazer a escolha dela, mudar de escola, agora ela vai pros grandes, eu não sei o que escolher. Ela foi me falando as opções, eu falei assim, mas... Na minha época não tinha isso, não. Não tinha essas opções na minha... Faz pouquíssimo tempo e não tinha essas opções. Eu falei assim, eu não sei te ajudar. Pouquíssimo tempo não, gata, fazem 20 anos. Mentira, faz pouquíssimo tempo. Foi ontem. Foi ontem, eu sou jovem. E eu falei assim, mas já mudou tudo? Eu falei assim, então agorinha, o Liam que tá com 9, na hora que ele tiver 12, que ele for ter que fazer isso, eu já não sei. Eu, que tô super integrada, eu não estou acompanhando isso, então eu não vou saber ajudar meu filho. Eu vou ter que procurar ajuda. Sim. Óbvio, como eu falo bem os idiomas e que eu conheço, eu vou lá, vou na escola, vou conversar, mas se você não fala o idioma, se você não tá integrado, precisa de um serviço como o EMUB, então... Sim. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não, é realmente por isso que eu falo que é para todo mundo, para toda mulher que tem alguma dúvida profissional. E mesmo que você tenha dúvida, se a sua dúvida pode ser uma dúvida maravilhosa. E-mail, você está a 1 e-mail de obter a sua resposta. Isso, então é isso. E aí a gente falou muito de gente que tem diploma. E agora, por exemplo, um caso fictício. Uma mulher de uns 47 anos que só trabalhou como doméstica no Brasil, chegou aqui, trabalha como doméstica e tá se sentindo infeliz e quer mudar de vida. Vocês também podem ajudar? Sim, com certeza. E é o que eu falo, tá infeliz? E quais são as suas competências? Né? O que você já desenvolveu? Porque uma mulher que é doméstica, uma mulher que foi mãe, de repente, né, dona de casa, quantas competências você não tem de organização, né? Então, assim... Não se subestima. Não, lógico que não. Então, uma mulher que sabe organizar, que sabe planejar, uma mulher, às vezes, que cuida da parte financeira, então ela tem uma educação financeira, ela consegue fazer um budget, por exemplo, um orçamento. Então, todas essas competências são competências, por exemplo, que uma secretária precisa. Olha aí, né? Então, como que a gente pode valorizar essas competências que ela tem para realmente ela buscar alguma outra profissão? Uma profissão, por exemplo, em penúria aqui na Bélgica, é cuidar de criança. Né? Então, você pode fazer uma formação ali de 2 anos, normalmente, numa promoção social, né? Num curso de promoção social. Que geralmente é bem barato. Sim, é super e são super bem organizados também. Super organizados. E assim, dali você pode começar a cuidar de criança. E eu vi uma história outro dia, inclusive ela é uma mulher belga, eu tive o prazer de vê-la falar, né, num evento. Ela tá, acho que foi no mês passado ou nesse mês, ela é capa da Elle, Bélgica. E ela é uma senhora que tem acho que 6, 7 filhos. A marroquina? É. Maravilhosa, eu sigo ela no Instagram, ela é linda. Do aplicativo. Isso. Ai, gente, eu sou fã dessa mulher. E aí a primeira formação que ela fez foi para cuidar de criança. E muito legal, porque ela falou, eu achei isso muito legal, ela falou assim, eu nunca tinha trabalhado na minha vida, eu nunca tinha tido meu dinheiro, e do dia pra noite eu tava ganhando 3.500 euros.
né, para cuidar de criança, uma coisa que eu fazia com os meus filhos a vida inteira, cuidando dos meus filhos de graça, né? E era pra cuidar de um, ela cuidava de 6. Então assim, ali não era, ela tinha na verdade ela criou uma mini creche ali, né? Mas assim, e é super legal, né? Porque às vezes você é apaixonado por criança, você gosta, então tem uma coisa que você pode fazer. Eu tiro do exemplo, Adiane, eu acho que isso vai mexer com vocês. Eu lembro da minha avó já se foi. E a minha avó, em algum momento, ela trabalhou na TV Manchete, falecida TV Manchete. Mas foi pouco tempo ali, ela sempre foi do lar, sempre foi mãe. E um papel muito importante dela na nossa família é que ela cuidou de todos os idosos. Então ela passou a vida dela cuidando da minha bisavó, do meu bisavô, da irmã da minha bisavó, do esposo da irmã da minha bisavó, e por aí vai. E ela dizia que ela não tinha profissão. E hoje isso aqui também é um cuidador trabalho de idoso, é um trabalho em penúria também, né? Em escassez aqui. Então, sem dúvida, se você tem isso, você faz, óbvio, vai ter que fazer uma formação, vai, porque na Bélgica eu brinco assim, até para passar roupa você tem que ter uma certificação, não tem Há um preço a pagar, né? Não tem para onde correr. E outra coisa também e aí às vezes também é o que bloqueia muitas mulheres, é o idioma. Pessoal, eu falo, tem que fazer coelhinho sair da toca. E coelhinho sai da toca, sai da sua bolha de brasileiros. Lógico, adoro também fazer um churrasco com meus amigos brasileiros, entendeu? Adoro dançar um forró com os meus amigos. Mas pode ser uma vez por semana. Entendeu? Mas não precisa toda hora, né? Então, assim, você tem que buscar as pessoas também que falam o idioma, porque você não vai aprender o idioma, não é por osmose, né? Você pode dormir com o livro de francês, assim, que não vai ser por osmose. Então, assim, língua, eu falo, a primeira regra de aprender um idioma é pagar muito mico. Então, se você não tá pagando mico, você não tá aprendendo uma língua. Me desculpa, não tem como. Você já botou ovo? Botou ovo? Eu já botei ovo. Essa história eu não conheço. O que significa, Eu Gabi? recém-chegada na Bélgica, obviamente que na minha família ninguém falava francês, meu pai me mandou comprar ovo na vendinha da esquina. Meu paquistanês, Deus. no paquistanês. Eu, brasileira, recém-chegada, fui comprar ovo no paquistanês. E eu tentando falar. Até hoje eu não sei, porque eu já estava na escola, foi nas primeiras semanas. Até hoje eu não sei se eu não estava pronunciando direito ou se ele não estava me entendendo. Em algum momento eu não estava achando o ovo na prateleira, eu cheguei para ele, moço. Tá bom, tá ali. A gente tem que aprender. É isso aí. Então tá, vou mudar, não é mais pagar mico, botem ovo como a Gabi. Mas é isso, a minha mãe também teve também, assim, ela me contando também que ela foi outro dia também no supermercado, ela falou, ela não lembrava como falava peru. Gente. E aí ela lembrava como falava frango, então ela começou pro moço, poulet, non, glu, 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 glu. Maravilhosa! Aí também ele veio dando pra ela, dando, ela, isso, dando. Então é isso, gente, não tem como. Então, o idioma, sem dúvida alguma, você tá aqui é o país, não adianta a gente querer achar falando português, porque não é aqui não é novela da Globo, tá? Nem todo mundo fala umas palavrinhas misturadas no português, não. Vai falar o idioma. Então, e aí a gente tem que aprender a falar francês. E, assim, você que fala, né, holandês, assim, nossa, eu tenho sonho ainda de aprender, viu? É porque eu já... Aí, tá vendo? Olha que vergonha, né? Eu falando de sonho coisa nenhuma, né? Eu tenho que criar uma visão, porque sonho a gente dorme sonhando, né? A gente tem que realmente criar uma visão e falar, eu vou criar um objetivo e vou fazer. Porque eu acho super legal, eu sempre gosto, eu fico escutando, eu coloco rádio, por exemplo, porque aí eu fico pescando as palavras e fico falando para os meus filhos, olha, eles falaram isso, é sobre isso que eles estão falando? É, mãe, é sobre isso. Eu falei, nossa, entendi alguma coisa. Entendi alguma coisa hoje, né? Então, assim, tudo bem, eu acho que realmente pra gente falar uma língua latina, o holandês, vamos combinar uma língua mais complicada, né? Mais complicada. Agora, gente, o francês, cara, não é assim, sabe, 80% você coloca um sion ali no final, do som que você conhece, e vamos que vamos, e vamos pra festa. O negócio é aquele, perder o medo de pagar mico, né? Tem que fazer. E que eu vejo que muitas mulheres não tomam essa iniciativa, né? Fica presa e vai ter que falar. Então, assim, primeira coisa, idioma. Né? Então, tem que falar o francês. E não precisa você já querer chegar lá no C2 para achar emprego. Não. A partir do B2, gente, já tá bom. Dependendo do emprego, a partir do momento que você se comunica. Já tá válido. E eu acho que aqui, pelo menos de tudo que eu já aprendi, é muito o belga, os empreendedores, os donos de empresa, eles querem ver que você quer
fazer, que você Sim. quer aprender. Porque tem vezes, por exemplo, meu marido não fala neerlandês, mas ele se comunica muito bem com pé e mãos, e ele trabalha muito na área Flamand, e Sim. é só com um sorriso e com ya, não tá entendendo nada, mas é ya, aham. Aí eles veem que ele tá tentando fazer o esforço, aí eles falam em francês com ele. Sim, sim. Então, aqui também é assim, você tem que mostrar que você tá se esforçando. Sim, Agora tem já que fala assim, mostrar. não falo francês. Isso aqui, eu acho que é a grande diferença do Brasil, Adjane. No Brasil, como você disse, você não fala português, você não arruma emprego. Ponto. Sim. Porque o brasileiro tem essa limitação. A gente aprende the books on the table forever. É isso. Óbvio que tem pessoas que conseguem furar a bolha, mas no geral é isso. Até pessoas com poder aquisitivo alto, né? Sim. E aqui não. Isso aqui é um país feio. Cara, um imigrante domina isso aqui, né? Então eles sabem receber o imigrante, mas é isso. Você quer morar na Bélgica ou você quer morar no Brasil estando na Bélgica? É Tem que fazer essa a a escolha, diferença né? que o belga, não vou falar nem do europeu, mas o belga faz essa distinção. Então, se você mostra boa vontade, Sim. você demonstra ser ensinável, o pessoal vai te acolher. Não, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, primeira coisa, passa pelo idioma. Existem várias escolas de idioma, existe promoção social, existe igreja que dá curso gratuito. Gente, Duolingo, coloca lá o Duolingo. Mesa de conversação gratuita. Mesa de conversação. O Brulingo, que é um órgão também da Bélgica, tem mesa de conversação. Estudei no Brulingo, estudei inglês no Brulingo. Não, aí você pode, até eles visitam um museu gratuito, olha que delícia, você vai lá, conversa com as pessoas. Então, assim, tem, basta procurar, e é por isso que eu falo, coelhinho sai da toca, tem que sair da toca. Se você quiser ficar ali no seu mundinho, na sua bolinha, aí não vai acontecer. E aí não tem milagre, não sou eu, não sou Santa Diane, longe disso, galera. Então, assim, não faço milagre, e se você realmente quiser, eu acho que um dos primeiros passos, sempre eu falo, primeiro é o idioma. Então, busquem, né? Eu acho que o idioma é algo bem importante. O EMUB pode direcionar para instituições de eu ensino? posso ajudar, né, a mostrar quais são os lugares onde tem você um site no qual você encontra onde repertoriado. normalmente, né, onde você pode encontrar ali. Mas o que eu falo também do brasileiro, né? E aí, gente, somos uma comunidade onde às vezes eu acho que muita gente faz investimento no lugar errado. Né? Então, assim, para pagar, sei lá, uma mesa, uma garrafa de não sei quanto. Desculpa quem trabalha com evento, não tô falando nada, adoro vocês, os eventos que vocês fazem, mas estou falando a questão do investimento. Porque às vezes eu falo muito com brasileiro, mas eu não faço francês porque eu não tenho dinheiro. Mas, cara, acabou de gastar ali uma garrafa de não sei o que, foi no 400, né, num show, numa garrafa, para comprar mesa, para estar ali, não sei o que. Eu falo, gente, como assim não tem dinheiro? Porque é escolha. Né? Então, escolha. assim... E aí, assim, em tudo. Eu vejo a mesma coisa com o meu trabalho. Chega no segundo parto, eu queria tanto ter tido a doula, mas eu não tinha dinheiro. Eu falo, não tinha dinheiro, mas fez chá de bebê, fez revelação, book newborn, carrinho da McLaren, o carrinho, o quarto magnífico que nunca dormiu lá porque o bebê só quer ficar ali. Aí eu falo, não tinha dinheiro. Tá bom. Tá bom. Então, Então é uma questão de escolha, às vezes, muitas vezes, né? Então, e eu acho que é isso. Qual é a sua escolha? Né? Qual é a sua escolha? Você quer ficar o resto da vida, né, fazendo a profissão que você tá hoje, que tá te deixando infeliz, porque você não tá contente, porque a gente tá partindo desse princípio, claro. Exatamente. Né? Para quem tá feliz, ótimo, bato palma e continue feliz, e é isso mesmo, a vida é essa. Agora, para você que não tá, e veja se realmente as escolhas que você está fazendo são escolhas que vai te levar para o lugar que você quer estar. Acho que tem o estar feliz e eu acho que tem a visão de futuro. Porque tem o estar feliz agora e quanto tempo mais você aguenta fazer o que você está fazendo hoje? Porque tem muita gente que está aqui, mas que também não tem uma providência de aposentadoria, coisa assim. Como é que vai ser no futuro? Eu acho que também não é só sobre agora. Então, vamos combinar quando a gente fala de construção civil, quando a gente fala de limpeza. São trabalhos pesados. Quantas hérnias de disco você vai aguentar até qual idade? Não, é difícil. Pra resolver fazer outra coisa. Não, sem dúvida alguma. E, gente, tem muita profissão. Tanto, né, a gente tá falando de mulheres, mas talvez as profissões mais masculinas, que eu também não gosto, né, não gosto de falar dessa forma, mas, por exemplo, mecânico. Mecânico também é uma profissão, né, que também tá em escassez. Então, puxa, de repente é uma profissão que você tem ali
talvez não tenha que pegar tantas coisas pesadas como na construção, e mesmo mulheres também podem ser, né? Tem um TEDx também, super, para quem gosta de TED Talks, tem um TEDx que a gente organizou recentemente, ano passado, 2 anos, que é justamente uma menina que é da área de mecânica que vem dar depoimento. Então, assim, que também é super legal. E tem uma lista, gente, tem uma lista. Vai no site, só digitar Métier en Pénurie, e vocês, até se vocês quiserem, depois a gente coloca também o link lá também, se quiserem colocar em comentários, porque tem uma lista, então vai olhar a lista. Então, assim, ao invés de você definir o que você quer fazer, olha essa lista, porque é um bom começo. Vai que tem alguma coisa ali que Justamente. Que te acorda, né? Que acorda um foguinho ali em você. Justamente, você olha e fala assim, nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso aqui, pode ser algo legal, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E vou até mais longe também, porque chega um momento na vida que eu acho que a gente não consegue fazer, mas a gente sempre consegue transmitir o nosso conhecimento. Sim. Então, um senhor, alguém que trabalhou, por exemplo, na construção civil durante muitos anos, vai chegar um momento que não vai conseguir carregar peso. Mas será que você não sabe explicar, se você não sabe ensinar? Então, se a pessoa for indo para um curso, para se profissionalizar, pode ter um futuro ali. Sim. Se gosta disso, né? Mas Sim. enfim, tô gostando bastante do papo. Sei que a gente não vai poder ficar aqui infinitamente. Só tem uma pergunta que eu esqueci, que eu vou voltar nela. Porque a gente falou, ok, a gente... todas as brasileiras, mulheres brasileiras que habitam na Bélgica e Luxemburgo. Isso. Mas se a pessoa que mora em Luxemburgo, como é que ela faz? Ela vai ter que vir presencialmente ou tem uma opção online? Vocês fazem o atendimento online? Não, tem a opção online. Então, para as pessoas que não podem, por alguma razão, e mesmo as que estão na Bélgica, não podem se deslocar, às vezes, porque eu trabalha. Então, por exemplo, outro dia eu atendi uma mulher que ela trabalha full time, trabalha o dia inteiro, numa região de Flandres, e ainda que não é aqui em Bruxelas, então fica complicado. Só meu brinco aí. E aí, então, para ela, complicadíssimo, ela falou comigo, na verdade, ela fez a consultoria do banheiro do trabalho dela no celular, porque ela realmente estava querendo aquela consultoria, ela precisava, mas ela não podia se deslocar. Então, óbvio, né, que a gente está para ali para atender todo mundo que precisa. Então, se você não tem como se deslocar, a gente também tem essa possibilidade de fazer atendimento online. E aí, deixa eu só uma última coisa também aqui, com relação à questão do online, inclusive é um programa que a gente está fazendo novo, para as mulheres que já tiveram atendimento dentro do EMUB, né? A gente criou, a gente percebeu, na verdade, que às vezes não era uma questão só de questões de técnicas, né? Como escrever um CV, como fazer uma equivalência, ou como e tal. Porque isso eu faço workshops, né? A gente já fez workshops de como escrever CV e carta de motivação. A gente tá para fazer também novos workshops, por exemplo, como utilizar a inteligência artificial para facilitar seu processo de procura de emprego. Então, assim, tem vários workshops que a gente vai fazendo na parte técnica. Mas tem uma coisa que é muito importante em tudo isso, que é a parte emocional, né? Então, que isso a gente sabe que faz toda a diferença. Então, a gente resolveu criar uma rede de apoio que se chama Juntas na Jornada. E o Juntas na Jornada, então, para todas as mulheres que já tiveram um atendimento no EMUB, vão poder depois fazer parte desse grupo. E aí a gente faz toda terça-feira, do meio-dia a 1h, a gente tem essas Juntas na Jornada, que é um momento onde as mulheres vêm para quê? Uma, para a gente comemorar junto, o que deu certo na semana, falar assim, cara, olha, consegui, né, mandar um currículo e me responderam, ou, fui chamada para uma entrevista, né? Então a gente vai compartilhar essas questões mesmo para celebrar, e depois também a gente vai compartilhar desafios. Gente, tô mandando currículo e não tô tendo resposta, o que eu faço? Vocês podem, dar uma análise, vamos analisar meu currículo junto comigo, né? E a gente trabalha, obviamente, dentro de uma lógica de inteligência coletiva, a gente trabalha muito em modo circular. Então, assim, e é bem bacana, um lugar mesmo onde todas se sentem em segurança e podem compartilhar ali esse momento e se sentir realmente ali com esse apoio que todas precisamos, né? Que todas precisamos. Então, esse é o Juntas na Jornada. É o pertencer, né? Muito. É o pertencer. E a gente fala muito aqui do poder da ambiência. Você estar em um ambiente em que pessoas estão em busca dos mesmos objetivos que você potencializa muito essa tua força de vontade. E eu fico muito feliz e muito grata de ter tido a oportunidade de conhecer os serviços do EMUB e principalmente de poder estar trazendo toda essa informação para a nossa alcateia. Obrigada. Espero que a mulherada compartilha, faça esse episódio, né, chegar ao máximo de mulheres que você conhece, que são brasileiras e que moram nessa Bélgica ou Luxemburgo, pelo amor de Deus, porque se a gente não sabia, imagina a quantidade de mulher que não sabe. E se você é homem e por um acaso você caiu de paraquedas nesse podcast, por favor, ajuda! Tem mulher ao seu redor que tá precisando, tenho certeza. Então curta, comente, compartilhe. Por favor, se você quer saber sobre os outros serviços do EMUB, também deixa aqui nos comentários que a gente vai conseguir trazer essa mulherada. Por favor, é isso aí.
Esse episódio também é patrocinado pela Essential Power, nossa equipe, onde a gente trabalha com os óleos essenciais, então com bem-estar em formas de gotas, e a gente tem um presentinho pra você. Ai, que chique! Adoro presentes. Obrigada. O que você tem aí hoje? Vamos ver o que temos aqui. Boa! Ó, On Guardian Spray. Esse aqui é o substituto para aquele álcool em gel que resseca a sua mão. Ele vai higienizar suas mãos e deixar elas hidratadas e cheirosíssimas, porque ele é a base de um blend, um mix de óleos essenciais que trabalha na imunidade. Adoro. Cheirinho de cravo e canela que... Todo lugar que eu uso ele, todo mundo fala assim, eu quero. Nossa, não quer nem saber adoro. o que é, só fala assim, porque eu quero. aquele álcool gel é meio... né? Fica a mão meio... Não, e fica ressecada, né? Então abre os machucadinhos, o que faz, além da dor, ainda entra mais bactéria com mais facilidade. Então, Adoro. esse daí ele E vai super proteger. prático pra carregar na bolsa, né? Praticíssimo. Exatamente. Legal. E esse aqui é o Wild Orange. O Wild Orange é o nosso olhinho da alegria, criatividade. E da abundância, laranja selvagem, é o olhinho da eu quero abundância. abundância, gente. A abundância é bom, é bom. Abundância sempre é bom, né? Ele sempre traz alegria. Todos os cítricos, na verdade, né? Então, assim, você vai colocar ele no difusor, ou você vai colocar ele na mão e vai cheirar, e ele vai ali trazer aquela leveza que a gente precisa no nosso dia a dia. Mega seguro, atenção. Óleo cítrico, ele é fotossensível, então a gente só não vai aplicar na pele e se expor à luz do sol. Mas fora isso, incrível, pode usar sem moderação. Ah, não, vou usar, com certeza. Adoro cítrico. Nossa, assim, Acertamos? adoro. Todos os meus delícia. perfumes são cítricos, adoro cítrico. Ai, maravilha. Acertaram super, obrigada. A Diane, fala aí pra nossa alcateia, então. Onde é que a galera te encontra? Você, os seus serviços, o Emub? Bom, primeiro o Emub, vocês podem ir no Instagram, no Facebook do Consulado, né, do Consulado do Brasil. A gente tem também o e-mail, que a gente vai deixar aqui, né, o e-mail para vocês na descrição certinho. Então, isso se vocês quiserem entrar em contato com o Emub. Mas, de repente, vocês querem saber um pouquinho mais de mim também, porque a Diane tem várias facetas e várias coisas e várias, né, que, principalmente, como eu falei para vocês, empreendedora por vocação, tem projetos aí muito legais sendo também incubados. Queremos hoje, inteligência saber desses artificial, projetos. Acho que a Diane vai voltar aqui no Liga Leoa. Muita coisa legal. Então, vocês podem me encontrar no meu Instagram, adiane.miranda. Esse é o meu Instagram que eu tô usando, vou usando mais aqui na Bélgica. Em francês, assim, você já pode também dando uma treinadinha aí no idioma. Ai, boa, maravilha. Amiga, onde é que a gente te encontra? No Instagram, @Taine Macedo. No nosso Instagram, @SeLigaLeoa. No TikTok, @SeLigaLeoa. Se você está assistindo esse episódio no YouTube, corre lá no Spotify também, só para seguir a gente, dá 5 estrelinhas, isso vai ajudar mais pessoas a conhecerem o nosso podcast. Se você tá aqui no YouTube, ativa o sininho. Por favor, né? Porque a gente sabe, a gente vê que tem muita gente que assiste o episódio e você acredita que não é inscrito no nosso canal ainda. Ah, não, gente, não pode, Não né? custa nada, gente. Baixa aí. Então vai lá. Me falaram muito de sororidade. Dá pra apoiar essa mulherada aqui? Por favor, né? Um trabalho lindo. Galera, estamos aí, né, querendo só trazer coisas boas para outras mulheres. Então, exatamente, por favor, se inscrevam. Se inscreva, comente, compartilhe. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa que vos fala, você me encontra no Instagram com @GabiBXL. Gabi com Y, tá? Só tem eu. Original, oficial, edição limitada. E a gente vai se falando, vai conversando. Dê suas dicas. Aqui a gente é um trabalho de equipe, então dê suas dicas de temas que você quer ver aqui no Se Liga Leoa, de convidadas que você quer ver aqui no Se Liga Leoa, de empresas que a gente precisa conhecer, de iniciativas. Isso não é para nós, é para nossa alcateia, para essa comunidade que a gente tem o orgulho de estar aqui trazendo informação para vocês. Tá bom? Então é isso. Te agradeço muitíssimo. Obrigada, agradecemos ao Emub por ter disponibilizado você aqui para falar com a gente também, né? E galera, a gente se vê daqui 2 semanas, quarta-feira, às 19 horas, para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!